endometriose é uma das principais causas de deficiência e comprometimento da qualidade de vida das mulheres. Uma doença crônica que é subdiagnosticada, subrelatada e pouco pesquisada. Para as pacientes, pode ser um pesadelo de desinformação, mitos, tabus, falta de diagnóstico e tratamentos problemáticos de tentativa e erro, sobrepostos por uma doença dolorosa, crônica e teimosa. A dor é o que melhor caracteriza a doença: relações sexuais dolorosas, menstruações pesadas e irregulares e infertilidade. Cerca de 1 em 12 mulheres jovens sofrem dessa condição, que é responsável por cerca de metade dos casos de dor pélvica e infertilidade. Ela é causada pelo que é chamado de menstruação retrógrada. Em vez do sangue ir para baixo, ele vai para dentro da cavidade abdominal, onde o sangramento do tecido do revestimento do útero pode implantar em outros órgãos. Você pode ter as lesões removidas cirurgicamente, mas a taxa de recorrência dentro de 5 anos é tão elevada como 50%. Agora, a endometriose é uma doença dependente de estrogênio. Então, será que os efeitos antiestrogênicos dos fitoestrogênios em sementes de linhaça e derivados da soja podem ajudar, como parecem ajudar no câncer de mama? Eu não encontrei estudos sobre linhaça, mas o consumo de alimentos de soja pode, de fato, reduzir o risco de endometriose, mas não conseguimos encontrar estudos sobre o tratamento da doença com a soja. Há outro alimento, no entanto, associado com diminuição do risco de câncer de mama: algas marinhas. As algas têm tipos especiais de fibra e fitonutrientes não encontrados entre as plantas terrestres. Por isso, não é como escolher entre obter o seu beta-caroteno a partir de uma cenoura ou de uma batata doce. Se você quiser estes componentes únicos das algas marinhas, alguns dos quais podem ter propriedades anticancerígenas, precisamos encontrar uma maneira de incorporar algas marinhas na nossa dieta. Propriedades anticâncer, assim como efeitos antiestrogênio. As mulheres japonesas têm as taxas mais baixas de câncer de mama, do endométrio e do ovário. Elas têm ciclos menstruais mais longos e níveis mais baixos de estrogênio circulando no seu sangue, o que pode ajudar a explicar o seu baixo risco de cânceres dependentes de estrogênio. Nós presumimos que era pela sua ingestão de soja, mas as algas marinhas podem estar ajudando também. Podemos pingar caldo de algas em células de ovário humano que fazem estrogênio e ver os níveis de estrogênio caírem, porque ele ou inibe a produção ou facilita a quebra de estrogênio e pode até bloquear receptores de estrogênio, baixando a atividade do estrogênio que você produzir. Isto foi em uma placa de Petri, mas isso acontece em mulheres também. Eles estimam que uma dose eficaz de algas diminuidoras de estrogênio para uma mulher americana média pode ser de cerca de 5 gramas por dia, mas ninguém aparentemente tentou testá-las em pacientes com câncer por enquanto, mas tem sido testada em endometriose. 3 mulheres com ciclos anormais, 2 das quais com endometriose, ofereceram-se para adicionar uma pequena quantidade de uma alga comum, conhecida como bodelha ou fava do mar, seco em pó, à sua dieta diária. Ele efetivamente alongou seus ciclos e reduziu a duração de suas menstruações, e não apenas um pouquinho. Confira a paciente número 1. Uma história de 30 anos de períodos irregulares, em média a cada 16 dias, mas a adição de apenas 1/4 de colher de chá desta alga em pó por dia adicionou 10 dias ao seu ciclo, até 26 dias, e meia colher de chá por dia a levou a 31 dias, quase duplicando a duração do seu ciclo. E todas experimentaram reduções acentuadas no fluxo sanguíneo e uma duração menor da menstruação. A pobre paciente número 1 menstruava a cada 16 dias, com 9 dias de duração. Dá para imaginar? Após 30 anos dessa loucura, apenas meia colher de chá de algas por dia, e ela passou a ter menstruação apenas uma vez por mês, com a duração de apenas cerca de 4 dias. E o mais importante, nas 2 mulheres que sofrem de endometriose, elas relataram alívio substancial da sua dor. Como isso é possível? Olhe para a queda nos seus níveis de estrogênio. Uma queda de 75% depois de apenas 1/4 de colher de chá de algas em pó por dia e 85% depois de consumir meia colher de chá por dia. Agora, obviamente, com apenas 2 mulheres sem grupo de controle,
Nós precisamos fazer estudos maiores e melhores, mas veja quando este estudo foi publicado, em 2004, e nenhum único estudo similar foi publicado até a data em que este vídeo foi criado, em 2016. Será que o mundo da pesquisa simplesmente não se preocupa com as mulheres? Milhões de mulheres sofrem com essa doença, mas quem vai financiar isso? Essa quantidade de algas custa menos de R$ 2 aqui no Brasil. Assim, um estudo maior pode nunca ser feito. Mas sem nenhuma desvantagem, o Dr. Michael Greger gostaria de sugerir que mulheres que sofrem de endometriose experimentem algas marinhas. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org/es/. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.